Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar de Guilherme Arana, que foi muito criticado recentemente, fortemente nos últimos jogos. Eu critiquei também, mas eu critiquei o desempenho, né? A gente vai falar sobre isso. E ele falou depois do jogo, desabafou, farpou, jogou pra mídia e o caralho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Sobre tudo isso que ronda o Arana, sobre quem é o Guilherme Arana no Atlético, tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, galera. Deixa aí o seu comentário, também pra gente interagir. E eu vou abrir pra vocês, postei lá agora na aba comunidade, perguntas para eu responder no final de semana. Então, mande sua pergunta lá sobre tudo, hein? Sobre futebol, futebol inglês, sobre vida, enfim. Foi bem maneiro o vídeo que a gente começou semana passada, então lá na aba comunidade vou postar novamente e espero escutar vocês, tá bom? Pra gente conversar. Tem todas as outras redes sociais aqui na descrição desse vídeo, se eu puder deixar o like, se inscrever no canal. Cara, e minhas outras redes sociais, seguir lá, eu faço vídeo de futebol todos os dias. Vambora. Cara, primeiro, né, o Arana... eu tenho até a matéria aqui. Arana admite fase ruim no Galo e celebra gol e desabafa. Nunca faltou comprometimento. Lateral, um dos destaques da vitória diante do Sport, projeta sequência positiva para o Galo. Guilherme Arana aproveitou o gol marcado contra o Sport para desabafar. Alvo de críticas, lateral foi um dos destaques do Galo na vitória na Arena MRV. Acabou com a seca de gols de jogador em 2025. O lateral havia marcado pela última vez em outubro do ano passado. Neste ano, a Arana vive uma temporada de oscilação. Sofreu com lesões no início do ano e não conseguiu se firmar. Ele admite que não vinha numa fase boa. Aspas para Arana. Nunca faltou postura ou comprometimento da minha parte. Estou aqui há 5 anos. Estava precisando do gol. Não vinha um bom momento. Nunca neguei que não estava bem. São coisas que acontecem na vida. Faz parte. Com o São Paulo, o lateral chegou a perder a posição para o Caio Paulista, né? Nos últimos jogos, e ele foi titular, mas em posições diferentes. Contra o Fluminense, Arana jogou aberto pela esquerda, já diante do Sport, ficou posicionado mais centralizado. A gente precisava vencer, fazer um bom jogo, dar uma resposta para o torcedor. Manter a cabeça no lugar e nos preparar para o clássico. É isso, rapaziada. Vamos falar um pouquinho, então, do Arana. Porque, assim... eu não sei, primeiro, se vocês têm noção do tamanho do Arana no Galo, né? O Arana é muito grande no Galo, cara. Ele é gigantesco. É um dos... dessa geração, ele tá abaixo só de Hulk, de Everson, talvez. Mas ele tá junto ali, os três. São os três caras que mais honram essa camisa, né? Essa geração deles é muito forte. Os caras estão juntos há muito tempo. São vitoriosos, são campeões. Tem uma história muito linda. E nunca, isso é importante deixar... Claro, nunca deixaram de honrar a camisa do Atlético. Sempre foram muito comprometidos, sempre foram muito profissionais e sempre entenderam muito o que é vestir a camisa do Galo, o que é ser Galo, o significado da instituição, a conexão com a torcida sempre esteve presente nos últimos anos para esses três jogadores. Eles sempre foram muito apoiados, quando tiveram mal foram criticados, e tem que criticar, e eu vou falar sobre isso, mas nunca faltou comprometimento, desdém, falta de profissionalismo, nunca faltou essas paradas, e é importante dizer, é importante ressaltar e deixar claro, porque eles são caras enormes, e a gente só vai saber o tamanho deles no Galo quando eles saírem. Quando eles saírem, a gente vai entender o tamanho deles no Clube Atlético Mineiro e o que eles representam para o torcedor, tá? Esse é um ponto importante e necessário de deixar claro. Segundo ponto, vou falar primeiro de Arana e Caio Paulista, depois das farpas dele pro Frossá, tá? Arana com Caio Paulista. Cara, o Caio Paulista, era um defensor do Caio Paulista que jogar porque ele estava no melhor momento. Ele vinha fazendo partidas melhores, vinha errando menos, o Arana não estava legal, estava sem confiança, ele falou que vinha passando de uma virose, ele falou que tinha sofrido um pouco nos últimos jogos, e isso é um fato. Porém, eu gosto do Caio Paulista aberto de ala, quase um ponta. O Sampaoli precisava de um cara que cortasse mais para dentro, que fizesse um pouco mais o ataque por meio, de construir jogadas, de ser opção. E o Caio Paulista, ele não faz isso bem. Por que ele precisava disso? Porque ele ia abrir o Dudu e ele queria deixar o Dudu no contra um e o outro ultrapassar por dentro. O Caio Paulista é melhor por fora,
fazendo com o meia por dentro. Então, ele optou por usar o Arana. O Arana é mais jogador que o Caio Paulista. O Arana é muito melhor que o Caio Paulista. Tem mais qualidade técnica, mais qualidade tática, tem leitura de jogo. E é muito identificado com o torcedor. É mais jogador, é mais lateral. Mas vinha numa fase pior, uma fase desastrosa, errando tudo. Errando passes, muito mal na marcação, tomando alguns gols nas costas, né? Sofrendo defensivamente, tendo dificuldade. E isso vinha acontecendo. E é um fato. Mas, em todos esses momentos, eu não senti em nenhum momento que ele estava sendo... faltando com comprometimento. Cagando para o que estava acontecendo. Pelo contrário, o Arana sempre foi um cara que sentiu muito a camisa do Galo. Sentiu muito as coisas que estavam acontecendo. Então isso eu nunca cheguei a pensar que faltava um profissionalismo nessa parte. Eu achava que ele estava mal e que ele precisava ficar no banco por conta disso. E isso tá tudo certo, porque a crítica faz parte. E ele sabe. Tanto que ele não criticou porque criticaram o futebol dele. Tá? Então esse é outro ponto que a gente tem que deixar claro e pontuar. A fase do Arana não é legal, ele não vivia um bom momento, ele é um cara que tem muita qualidade, ele sabe o tamanho dele no Atlético, ele sabe a qualidade dele no Galo, então isso a gente tem que deixar claro, beleza? Esse é um ponto. Temos um outro ponto. Qual é o outro ponto? A informação, né, do questionamento, o Arana falou isso da camisa, mas eu não vou entrar na camisa, eu vou entrar nas críticas. O Frossá, ele criticou o futebol do Arana, ele falou que o Arana precisava comer um banco, só que ele falou que o Arana não estava, ele tinha informações, conforme as fontes deles disse, um cara muito bem informado, que o Arana não estava ligando para o que estava acontecendo, que estava sem comprometimento, que a fase estava ruim, mas ele não estava sentindo muito isso. Então ele bancou isso e ele falou, cara, pelo que eu vejo, eu não concordo com o que ele viu, assim, o que ele viu, mas a informação, eu não tenho nada... É um cara muito bem informado. Pra mim, o cara mais bem informado de Galo hoje, meu parceiraço. Só que é muito difícil a percepção do olho do cara tá comprometido ou não. É muito difícil. Não do Frossá, tá? Tô falando da fonte. A fonte notar no treino que o cara não tá legal. Que o cara tá cagando. Como é que você nota isso? É o cara falando? E mesmo assim, se o Arana falou e o cara ouviu, e depois o Arana falou que ele não falou... A chance da torcida estar com o cara é muito grande, né? Então é muito relativo. Essa percepção, ela é muito difícil de ser feita. E quando você vê que o cara tá mal e você tem fatos, é muito mais fácil de criticar. E eu faço mais essa parte, né? Eu não apuro tanto, não entro muito nesse campo da apuração. Tenho algumas informações, mas não sou muito de falar sobre. Sei o que tá acontecendo, por isso eu gosto muito de me basear nisso até para argumentar. Mas assim... ele é um cara muito bem informado, então ele trouxe uma informação e o Arana não gostou. E o Arana respondeu, falou da parada da camisa e o caralho. Dito isso, cara, acho que faz parte do jogo. É uma situação desconfortável, claro, né? Mas o Arana conseguiu responder em campo. E o Frossá foi muito bem, né? Também porra, Arana, eu quero que você jogue bem o caralho. Tô fechado com você, porque o Frossá é atleticano, ele quer o bem do Galo, independente de tudo. Então, acho que essa história já morreu, né? Mas assim, sobre a crítica, eu acho que vale criticar o Arana, acho que é um cara que não tava bem. Agora, sobre isso de falta de comprometimento, é muito delicado, é muito difícil ter essa percepção, ter essa medida, tá? Então, eu entendo o Arana ficar puto e responder, né? Porque você tá criticando de uma forma muito pessoal o atleta e uma parada muito delicada que joga muito a torcida contra, né? Enfim, dito isso, o Galo que ganhou, porque o Arana fez o gol, foi bem, respondeu, e espero que esteja num bom momento e muito melhor. Mas o Arana merecia sim ser criticado pelos jogos, pelas atuações, mas é um cara gigantesco no Galo e respondeu rapidamente, porque ele sabe o que significa ser Galo, tá? Então acho que é isso. Basicamente é isso. O que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Tamo junto. É nóis.